de 7 semanas que estivemos aqui nessa fé. Foram 7 sextas-feiras, ó Deus, batalhando, lutando aqui. E eu creio, Pai, que haverá recompensa do Senhor. Eu creio que essas muralhas já caíram por terra. Eu creio que não sairemos daqui hoje sem uma certeza da resposta, da vitória do Senhor sobre a nossa vida. Levante as suas mãos aos céus, diga assim: Senhor Jesus. Diga para Ele: eu creio que nada que se faz para o Senhor é em vão. Então eu já te agradeço pela minha vitória. Fala comigo mais uma vez, em nome de Jesus, e amém. Vamos aplaudir bem forte o nosso Jesus. Glória a Deus. Pode sentar, povo de Deus. Mais uma vez, boa noite a todos. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém. Olha, hoje nós chegamos aí à 7ª sexta-feira, né? 7ª semana da nossa campanha, determinando aí que as muralhas das causas impossíveis iriam cair. Amém? E eu creio, em nome de Jesus, Deus já deu essa vitória, essas muralhas já caíram em o nome de Jesus. Diga glória a Deus. E hoje está terminando esse propósito, está terminando essa campanha, e nós estamos dando início a um outro propósito aqui que vai ser tremendo. Alguns dias atrás eu andei perguntando quem já tinha feito o curso Fé, e me surpreendeu a quantidade de pessoas que ainda não haviam feito, porque é bem antigo, né, o curso Fé na Igreja da Graça. Muitos já fizeram, mas sempre vai chegando, né, mais pessoas, vai chegando mais pessoas, e acaba-se que quando você vai perceber, uma grande parte da igreja ainda não fez. E Deus tocou meu coração para que eu voltasse. Você vai entender por quê. Quem já fez, eu te garanto, você vai lembrar de coisa aqui que vai reacender no seu coração. Amém, Jesus? Por mais vezes que você tenha feito. Eu sempre falo que há anos, né, eu já fiz por várias e várias vezes o curso Fé, já ministrei o curso Fé, e hoje, mais uma vez, o meu coração se acendeu de novo com algumas coisas aqui. E quem não fez, para você, pode ter certeza, você vai se surpreender com esse ensinamento que Deus vai nos dar aqui. Amém? Vou fazer aquela pergunta de novo. Quem já fez o curso Fé aqui? Pastor, eu já fiz. Olha só, ali tem uns irmãos, levanta a mão, deixa eu ver. Olha lá. Quem não fez? Pastor, eu nunca fiz. Para você ver, a grande maioria. Põe assim nos outros cultos também, 2 horas da tarde, 9 horas da manhã. Também a grande maioria não tinha feito. Vou explicar para você. O que é o curso Fé, pastor? O curso Fé, ele é um curso separado em 12 lições. Então vão ser 12 lições, vão ser 12 sextas-feiras que nós vamos estar aprendendo aqui. E ele foi preparado há muitos anos atrás pelo missionário R.R. Soares. Eu vou dizer para você o meu testemunho. O curso Fé, assim, eu vou dizer para você que foi quando meus olhos se abriram. Foi quando eu comecei a aprender o curso Fé pela primeira vez. E foi tão bonito, foi tão tremendo para mim, que o meu pastor, uma vez, eu tinha 14 anos, olha para você ver, ele chegou para mim e falou assim: olha, tem um irmão que gostaria que se fizesse culto lá na casa dele. Fizessem culto na casa dele. Ele vai oferecer lá a área da casa dele. Deus tocou no meu coração para mandar você, eu tinha 14 anos. Você aceita? Você aceita esse desafio? Eu falei: sim, senhor, pastor. E quando o pastor me mandou para lá, nós estávamos aprendendo o curso Fé. E eu fazia o quê? Eu pegava, né? Aprendia. E quando o pastor ministrava, eu ia anotando, marcando, e depois eu ia lá e passava lá o curso Fé, da maneira que eu tinha entendido ali, conforme eu tinha entendido. E foi lindo isso na minha vida, nunca me esqueço, porque foi onde eu comecei a ver Deus operar pelas primeiras vezes. Foi quando eu tive coragem de colocar a fé em ação. Eu terminava de ministrar, era aquela quantidade de 4, 5, 6 pessoas, depois foi aumentando na área da casa do irmão, e a gente terminava, e eu falava assim: pessoal, agora vamos ver se isso aqui é verdade. Tem aquele receio no coração, você está começando, né? Vem aquele negócio, e se não acontecer? Né? E você vai dar esse passo de fé. E eu lembro que foram os primeiros passos de fé que eu dei, assim, de fé mesmo. Eu comecei a falar assim: agora vamos fazer aqui, que a gente não podia fazer. E comecei a ver as pessoas sendo curadas. Para mim foi as primeiras vezes. Eu comecei a ver as pessoas sendo curadas, eu comecei a ver as pessoas sendo libertas. Meu irmão, que coisa linda, aquilo marcou minha vida. Ali eu me apaixonei pela obra de Deus, dali em diante eu comecei a sentir que Deus
queria me usar e que tinha um chamado para a minha vida. Mas tudo começou aqui, no curso Fé. E você vai entender por que chama curso Fé. E não tem uma coisa que eu amo mais do que falar de fé. Amém? Quem já fez? Deixa eu ver. Você vai acender teu coração de novo. Quem nunca fez? Pastor, nunca fiz. Então não perde um. Te aconselho, vai ser 12 lições, tá? E toda sexta-feira eu vou te entregar. Guarda com carinho, que isso aí é precioso, isso é ouro, viu? Guarda. E faz um favor para mim, faz um favor para Jesus, não é para mim não. Anuncia para os seus amigos, seus vizinhos. Depois da lição de hoje, se você vê que serviu para você, fala para as pessoas, olha, está sendo dado um curso lá na minha igreja e eu quero que você participe. Quanto que é esse curso? Não é nada, é de graça, amém? Que curso que é esse? É um curso Fé, é um curso para ensinar a respeito de fé. E eu quero que você vá. Mas como que é? Tem 3 horários, você pode ir de manhã, você pode ir à tarde, você pode ir à noite, escolhe um horário e vai. E você vai ver que bem você vai fazer para a vida daquela pessoa, amém? Todos receberam? Repara a mão do pastor, não estou fazendo assim, estou vendo que tem gente que está olhando. Isso aqui é trabalho, serviço. Estava arrumando algumas coisas ali numa impressora, estourou a tinta, e meu irmão, tentei tudo quanto é gente tirar isso aqui do dedo, não saiu não. Não sai, então não repara não, é assim mesmo, tá? Não saiu não. Mas vamos lá, todo mundo recebeu o curso Fé? Faltou alguém receber? Todos receberam? Então vamos lá, curso Fé, lição 1. Qual que é a lição 1? Lê você aí. Determinação. Nossa primeira lição. Olha, eu vou pedir bastante a sua atenção para você não se perder na leitura. Vai acompanhando, hein? Quem tem uma caneta vai colocando a caneta junto. Quem tem a régua vai colocando para você não se perder na leitura. Tá bom? Que eu creio que vai ser muito importante, você vai aprender aqui hoje. Podemos começar? Sim ou não? Então vamos lá. Diz assim: o objetivo desse curso é ajudar o nosso povo a compreender este assunto que para muitos é o quê? É mistério. Que mistério? Mistério da fé. Mas é verdade, muita gente faz da fé uma coisa muito misteriosa, até difícil de explicar, até que na verdade nem mesmo a pessoa consegue entender o que é a fé. Vamos continuar? Seria bom que aqueles que possuem algum conhecimento sobre a fé deixassem de lado o que sabem e numa atitude sem preconceitos, examinassem conosco as Escrituras como se estivesse iniciando o quê? Essa caminhada. Você entendeu o propósito do missionário? O que ele está pedindo aqui? Olha, você que já tem um conhecimento, você que já tem um aprendizado sobre fé, o missionário está desafiando que você deixe de lado todo o conhecimento que você já tinha e abra o seu coração para esse entendimento que você vai receber agora, como se você estivesse começando. Faz de conta que você não sabe nada. Amém, Jesus? E assim que a gente aprende. A verdade, quando a gente vai achando que já sabe, a gente não aprende. Quando a gente aprende mesmo é quando a gente fala assim, não sei nada. E ali Deus vai falar ao teu coração. Amém? E ele faz um desafio aqui, ó. Não devemos tentar misturar esse ensinamento com outro que nos tenha sido ministrado em qualquer outra parte. Isso, além de não ajudar em nada, irá complicar o quê? As coisas. Então, o desafio é o seguinte: coloque de lado o que você já sabe sobre fé e no final do curso faça uma avaliação. Se aquilo que você aprendeu nesse curso for considerado como bom, aliás, aquilo que você aprendeu nesse curso for considerado como bom, isso mesmo, jogue fora então a velha o quê? Bagagem. E se o que ministramos você considerar como ineficaz ou de pouco valor, então desconsidere e volte a praticar o que antes conhecia. Então qual é a proposta aqui do missionário? Diz, olha, faz o seguinte, você vai fazer o curso, no final você vai analisar. Se o que você aprendeu aqui foi bom, você entendeu como sendo melhor do que você já tinha antes, então joga fora a velha bagagem. Se você depois no final desse curso, analisar e ver que o que você já tinha antes era melhor, o que você já tinha de conhecimento, de entendimento, então desconsidere o que você aprendeu agora. Amém? É um desafio, é para você então analisar. Quando terminar, você vai ver, peraí, o que eu estou aprendendo agora parece ser melhor do que eu já tinha de conhecimento. Então você pega e fica com o que você aprendeu
Agora você vai aprender nesse curso. Você diz, não, pastor, eu acredito que o que eu já tinha de conhecimento era melhor do que o que eu estou aprendendo hoje. Então você desconsidera o que você está aprendendo hoje. Quem está entendendo, diga amém. Vamos acompanhar então. Quem está acompanhando aí, diga amém. Vamos lá. Na verdade, nós vamos aprender algo novo. O que é que nós vamos aprender? É deixar de praticar a fé da sorte para praticar a fé real. Vamos entender o que realmente significa o quê? Crer em Deus. Como enfrentar as situações e sair como quê? Vencedor. Como ter, usar e desfrutar tudo o que Cristo conquistou. Então o ensinamento vai ser esse. Você vai aprender a deixar de usar aquela fé da sorte. O que o missionário chama aqui de fé da sorte? Aquela pessoa que crê, mas ela crê assim, ó, se Deus quiser. Já ouviu bastante isso, né? Quem sabe um dia eu vou ficar curado. Se Deus quiser um dia eu saio dessa situação. Se Deus quiser um dia eu recebo essa bênção. E você vai começar a usar a fé verdadeira. A fé verdadeira não é essa que diz se Deus quiser, quem sabe um dia. É aquela que determina o tempo. Em nome de Jesus, eu estou curado. Diga glória a Deus. E sabe qual é a vontade de Deus e começa a desfrutar daquilo que Cristo conquistou para nós. Amém? Então vamos lá. Primeiro subtítulo aí. Uma autovalorização. Primeiro de tudo, é preciso que você tenha uma autovalorização da sua pessoa. É ensinado em todas as partes que nós não valemos nada para Deus, que somos seres sem a mínima expressão diante dele, e que somente por misericórdia é que ele nos salva. Veja bem, todos creem que Jesus pagou um alto preço para nos resgatar, o que é verdade. Mas se o preço pago foi alto, é porque temos também o quê? Um alto valor para o Senhor Deus. Não se paga tanto por aquilo que tem pouco. Então, primeira coisa que você tem que tirar da sua cabeça. E o diabo muitas vezes está conseguindo convencer pessoas assim, e é assim que você tira da cabeça de uma pessoa que ela tem direito às coisas. Olha, você não vale nada, é assim mesmo. Olha, o que você tem já está bom para você. Olha, você, da onde você veio, você não merecia nem isso. Claro, a gente entende, nós somos gratos a Deus por isso, diga glória a Deus. Mas isso é uma mentira, que você não vale nada, até porque Deus enviou o seu único filho, e o preço que foi pago por você foi o sangue do único filho de quem? De Deus. Eu sempre brinco assim, ninguém vai pagar aqui 100 mil reais num cacho de banana. Alguém vai? Você sabe que ali um cacho de banana é 3, 4 reais. Então, quando vier esse pensamento, é o que o diabo atua muito na depressão, o diabo tem atuado muito nesse sentido, no emocional, na baixa estima das pessoas. Manda esse demônio embora, repreenda ele em nome de Jesus. Amém? Sempre lembrando disso, demônio, se eu não valesse nada, Deus não teria pagado tão caro por mim. Diga glória a Deus. Vamos continuar? Primeira lição. Nesta nossa primeira lição sobre a fé, vamos aprender o que é o quê? Determinação. Em João, capítulo 14, versículo 13, temos a seguinte promessa do Senhor Jesus: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei. Para quê? Para que o Pai seja glorificado no Filho. Segundo os entendidos na língua grega, esta palavra pedirdes está mal traduzida. Teria sido melhor determinardes. Então aqui está a primeira lição. Não precisamos pedir a bênção, e sim determinar, exigir, mandar, ou seja, tomar posse daquilo que aprendemos pela palavra que nos pertence. Há muita coisa nova que vamos aprender nessas lições sobre a fé, e sempre que aprendemos algo, devemos colocar logo em prática. Não devemos ser o quê? Lerdos, viu? Não podemos ser lerdos em tomar posse daquilo que é nosso. Quando o Senhor nos dá uma revelação, junto a ela, Ele nos dá o quê? Não parece que eu estava falando esses dias aqui? Que quando Deus revela algo a nós, ali a gente ganha direito de uma bênção. Quando nos é revelado um entendimento, quando nos é dada uma palavra. Então vou explicar para você que essa primeira lição. Isso aqui foi um entendimento que Deus deu ao missionário muitos anos atrás. Ele conta um testemunho que ele tinha um resfriado que não curava, não passava de jeito nenhum.
E ele já era até pastor, orava pelos outros, os outros eram curados e ele não era curado desse resfriado. Um dia ele entendeu isso aqui, lendo o livro, se eu não me engano foi o livro do T.L. Osborne, Curar Enfermos e Expulsar Demônios. Ali o T.L. Osborne mostra esse entendimento. Vamos ler o versículo? Põe para mim lá o versículo de João 14, 13. Vai ficar ali na tela para a gente poder ler e eu vou te explicar melhor. Põe lá para mim, rapidinho, em nome de Jesus. O que diz ali? E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Olha para o pastor, você sabe que a Bíblia original, o Evangelho de João no original, ele foi escrito na língua grega, certo? Lá, na língua original da Bíblia, que foi o grego, esse verbo aqui, pedirdes, chamava-se aiteo, se escreve aiteo no grego. Esse verbo aiteo no grego, não é o pedirdes que a gente no português entende como mendigar, pedir, não, suplicar, não. O verbo aiteo, que é o verbo do original, no grego, tem mais o sentido de determinar, de exigir, de mandar. Até porque você está pedindo, não é de qualquer maneira, você está pedindo em o nome de quem? Jesus. E quem está falando em o nome de Jesus tem autoridade. Não está pedindo por favor, pelo amor de Deus, está exigindo. Quando você fala no nome de uma pessoa que tem autoridade, você não está pedindo por favor, você está exigindo. Ficou bem claro isso aqui, sim ou não? Porque onde tem sido o nosso erro, talvez de muitos até aqui, é pedir a Deus uma coisa que Ele já nos deu. É ficar suplicando como se nós fôssemos mendigos na fé. Deus, por favor, me abençoe, estou sofrendo tanto. Irmão, quem é que não está sofrendo? Quem é que não sofre com uma enfermidade, com um problema, seja ele qual for? Foi quando o missionário teve de Deus essa revelação. Ele conta que ele chegou ao ponto de falar assim com Deus: Senhor, vamos trocar de lugar. Vamos dizer que eu fosse Deus e o Senhor fosse o missionário, fosse o Soares. Ele fala: se o Senhor tivesse me pedido, eu já teria curado o Senhor. Por que o Senhor não me cura? Porque ele não entendia. Quando Deus deu esse entendimento a ele, ele conta que ele chegou na frente do espelho, o diabo vinha na mente dele e falava assim: você nunca vai ser curado desse resfriado. Isso nunca vai sair da sua vida. E ele diz: demônio, pela primeira vez eu vou concordar com você. É verdade, eu não vou ser curado, eu já fui curado. Porque a Bíblia diz que pelas feridas de Jesus eu já fui sarado. Então pega agora esse resfriado seu, em nome de Jesus sai da minha vida. Ele falou que daquele dia em diante acabou. Foi quando ele se despertou para esse entendimento. Diga glória a Deus. Amém. Pastor, mas exigir, eu tenho que exigir de quem? Já nós vamos aprender, não é de Deus não. Vamos continuar aí. O segundo subtítulo diz assim, com você também. A partir de agora, não precisamos mais orar fazendo o quê? Pedindo a cura, a prosperidade ou a vitória sobre as tentações, mas determinar ou exigir que o mal faça o quê? Saia. Porque a cura Deus já te deu, a prosperidade Jesus já te conquistou lá na cruz. É você exigir que o mal saia. Continua, olha o testemunho aí. Na cidade de Catanduva, no interior de São Paulo, um senhor me procurou para contar o que lhe aconteceu com a sua criação de porcos e galinhas, que estava morrendo. Disse-me que todos os dias tinha que enterrar ao menos uma criação. Segundo o seu relato, ele já havia feito tudo o que sabia para tentar salvar sua criação, que era o quê? Seu ganha-pão. Continua. Aí numa manhã, ele ligou a televisão e ouviu-me falar sobre o quê? A determinação. E mesmo sem muita orientação, o que na verdade é desnecessário, abriu a porta da cozinha, foi ao quintal, onde gritou com a mão levantada: aqui não vai morrer mais nem porco nem galinha, em nome de quem? Jesus. 3 meses depois dessa sua determinação, ele veio a uma reunião que eu realizei naquela cidade e contou-me com lágrimas a rolar pela face que nenhuma criação havia morrido mais no seu sítio. É fácil, pode e deve ocorrer também com você, que quem nos garante é quem? É o próprio Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Olha que testemunho lindo. Então esse homem estava lá, morrendo lá no sítio dele,
Todo dia morria um porco, todo dia morria uma galinha, e era o ganha-pão dele, como ele contou aqui. E ele devia conhecer, né, de criação, deve ter feito de tudo, deve ter trocado a alimentação da criação, deve ter feito de tudo dentro do conhecimento dele para tentar evitar que a criação morresse. Mas todo dia morria alguma coisa. Um dia ele liga a televisão, está lá o missionário explicando: olha, está na hora de você exigir que esse mal saia daí. Ele, sem entender muita coisa, como o missionário fala, sem muita instrução, também não precisa de muita coisa. A palavra de Deus é fácil, amém? É fácil de entender. Ele pegou e saiu e disse: a partir de hoje não morre mais nenhum porco, nenhuma galinha aqui nesse sítio. Daquele dia em diante acabou. Diga glória a Deus, amém? Vamos continuar. Aprendendo a determinar. Quem está acompanhando aí, diga amém. Determinar é o que? Lê você. Olha, pastor, olha aqui um minutinho. O que é marcar tempo? Lembra do homem? A partir de hoje. Não foi assim? A partir de hoje não morre mais um animal. Então determinar isso. De agora em diante, a partir de hoje acabou, chega. Vamos lá. Então o que é determinar? É marcar, fixar, definir, prescrever, ordenar, estabelecer, decretar. E o que mais? Decidir. Então tudo isso é determinar. Você vai ver muito isso na Bíblia e a coisa começa a fazer sentido. Quantas pessoas passam o tempo todo sofrendo, enquanto oram pedindo a Deus que as cure, solucione os seus problemas, salve os pecadores ou faça uma porção de coisas? Não sabem que na verdade é o Senhor que tem estado o tempo todo esperando que elas determinassem para que Ele pudesse o quê? Ah, pastor, é assim? Vira a folha. Vou te contar um caso rapidinho, a gente já continua a leitura. Eu sempre ouço o pastor Jaime, ele conta um testemunho de uma senhora que toda vez orava pelo filho. Acho que o filho era envolvido com tráfico de drogas, se eu não me engano. E ela orava assim: Jesus, expulsa lá o demônio do meu filho. Jesus, tira aquele demônio de lá. Jesus, expulsa o espírito das drogas, o espírito do vício, do tráfico. E nada acontecia. Aí um dia, o pastor Jaime estava pregando e ele citou aquela passagem que fala assim, ó, Jesus dizendo: em meu nome expulsarão o quê? Os demônios. Presta atenção. Em meu nome, vamos colocar aqui um parênteses, uma chave aqui, vocês o quê? Expulsarão os demônios. E aí o pastor Jaime falou: olha, você está esperando que Jesus venha expulsar o demônio. Não, Jesus não vai lá expulsar o demônio. Ele já deixou o nome dele, a autoridade dele, e é você quem tem que expulsar. Aquilo parece que clareou a mente dela. Mas foi verdade. Estou orando: Jesus, expulsa o demônio lá do meu filho. Jesus, expulsa lá. Naquele dia ela levantou e ela falou: eu entendi agora. O Senhor me deu autoridade, quem tem que fazer sou eu. E é verdade, irmão, isso é verdade. Jesus não está mais aqui. Hoje nós estamos aqui no lugar de Jesus. Diga glória a Deus. Ele deixou o nome como se fosse uma procuração. Eu sempre explico isso. Alguém já mexeu com procuração? Já deixou procuração para alguém? Pastor, já precisei fazer procuração para uma outra pessoa responder por mim. Alguém já fez? Como é que é uma procuração? Você pega um documento e fala: olha, a partir de hoje, o que essa pessoa aqui, de nome tal, RG tal, assinar, vai ser como se eu tivesse assinando. Eu estou dando para ela autoridade para usar o meu nome. Pronto, Jesus fez isso com a igreja, com o povo de Deus. Diga glória a Deus. Ele passou para nós a autoridade. Então, na verdade, você está esperando Jesus agir? Não. Jesus está esperando você usar a autoridade que Ele te deu. Jesus está esperando você determinar no nome dEle para que Ele possa o quê? Operar. Diga glória a Deus. Fala para o irmão do seu lado, fala: você já tem a procuração, é só você usar. Amém? Já foi dado. Jesus já passou lá a autoridade para você, abençoado. É você que chega lá, é você que tem que falar com o diabo, é você que tem que falar. Eu, pastor, Deus me livre. Sim, você. Foi bonito quando Jesus deu essa autoridade para os 70, lembra dos 70? Ele disse assim: olha, isso que vos dou poder para pisar serpentes e o quê? O demônio está debaixo dos nossos pés. E eles foram, irmão, e eles chegam contando para Jesus: Senhor, que coisa tremenda! No teu nome, até os demônios o quê? Se sujeitam. Diga glória a Deus.
A igreja tem que voltar, irmão, a receber de novo esse poder que Jesus deu. A receber não, porque já recebeu, a usar. Diga glória a Deus. Para que o diabo venha se sujeitar a você. Vamos lá, virou a página? Quem já virou a página aí, diga amém. Determinar é exigir de quem? Isso aqui é muito importante você saber. É claro que não podemos exigir de quem? Jamais. Não podemos mandar que Deus faça isso ou aquilo. Ele é o Senhor e nós o quê? Servos. Então presta atenção. Ninguém está falando que você tem que... Já ouvi tanta bobagem por aí, né? Gente que não sabe o que nós ensinamos, o que é ensinado. Ah, fica aí mandando Deus, exigindo de Deus. Aquela história de pôr Deus na parede. Jamais. Isso não existe. Nós somos servos, ele é o quê? Então de quem que nós temos que exigir? Vamos lá. Mas determinar não é ordenar a Deus, e sim a quem, igreja? Ao diabo, que tire de nós suas garras, que desapareça das nossas vidas, de nosso dinheiro e de nossas famílias. Determinar é obedecer, na verdade, ao Senhor. Quando agimos assim, descobrimos que é o modo de fazer o inimigo o quê? Nos obedecer. Então não é a Deus, mas é exigir ao diabo. É colocar ele no lugar dele, que é debaixo dos nossos pés, amém? Diz assim, quando determinamos em o nome de Jesus, o poder de Deus entra em ação, realizando aquilo que é os discípulos, irmão. Não acabou não. Se você for ver, esses dias eu achei interessante o pastor falando, que o livro de Atos, Atos dos Apóstolos, é o único livro que não tem final. Você pode ler que ele não termina. Porque ele dizia, porque os atos dos apóstolos ainda continuam. Hoje nós temos que continuar, diga glória a Deus. Essa história de que aquele tempo só é que a igreja tinha poder para operar cura, para operar libertação. Hoje não é mais isso. Não, ainda continua hoje. Irmão, temos o mesmo poder, a mesma autoridade para mostrar para esse mundo que Jesus ainda cura, que Jesus ainda liberta, que Ele está aqui, nos deu esse poder, essa autoridade para usar no nome dEle. Diga glória a Deus. Então você tem que começar a usar. Continua aí. A simplicidade das coisas de Deus. Pode parecer simples, mas este é o meio mais rápido e seguro de receber as bênçãos de quem? Do Senhor. Quando começamos a agir por esse método de Deus, não somente obedecemos ao Senhor, mas aprendemos que Ele realmente o quê? E funciona, meu irmão. Não tem segredo, ó. Eu creio que Deus não fez nada o quê? Olha essa verdade, ó. Os homens sim, é que o quê? Complicam o que fazem e também tentam complicar também as coisas de quem? De Deus. Deus, na realidade, quis que as coisas espirituais fossem assim, para que até o quê? As crianças, até os débeis mentais, até gente de raciocínio difícil pudesse receber o quê? As suas bênçãos. Lê comigo aí, ó. As coisas de Deus são sempre o quê? E descomplicado. E é verdade, irmão. Ou verdade. Quer ver complicar as coisas? É o ser humano. Deus não fez nada complicado. É a gente que complica. Ah, pastor, não pode uma coisa tão fácil assim ser realmente uma coisa de Deus, uma coisa que funciona. A gente achou, porque, olha para o pastor, nós somos ensinados que realmente uma coisa que dá resultado é uma coisa muito difícil. Ó, você quer receber uma bênção de Deus? Faz o seguinte, fala para ele, Deus, se o Senhor me abençoar, eu vou andar a pé daqui até na Aparecida do Norte e vou voltar. Não foi assim que a gente foi ensinado? Foi. Para Deus te abençoar, você tem que fazer isso. Fala que você vai caminhar de joelho até lá em Lavina e voltar. Você vai ver se Deus não te abençoa. A gente acha, e fomos ensinados dessa maneira, né? Que para receber a bênção tem que ser difícil, porque se não for difícil, não vai funcionar. Não, irmão, é simples. Simples do jeito que Jesus ensinou, diga glória a Deus. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Às vezes a gente aqui complica, o ser humano complica demais. Isso aqui foi tremendo que o missionário colocou aqui, que Deus fez as coisas tão fáceis, para que até, crianças, débeis mentais, gente com raciocínio difícil, sem estudo nenhum, a Bíblia diz que os discípulos, a maioria deles não tinham estudo, pudessem receber o quê? Não tem nada de intelectual, que você precisa ser uma pessoa muito estudada, não tem nada disso. Até uma criança, e eu falo que já vi, viu? Já vi. Uma criança entender, crer e usar o poder de Deus. Me lembro um testemunho de uma menina, a mãe dela contando na igreja, chorando. A menina tinha 4 aninhos.
E aí trazia lá na igreja, assim, você acha que a criança está indo, não está nem prestando atenção, né? Está desenhando e tal, só que o radarzinho está ligado, tá ou não está? Estava lá, estava prestando atenção. Aí a mãe chegou em casa, a mãe todo dia tinha uma enxaqueca, todo dia, naquele período do dia, naquele horário, a mãe chorava, a cabeça parecia que explodia, ela contava. E aí essa menininha um dia chegou, a mãe estava deitada lá no sofá, ela chegou e falou assim: mãe, o que foi? A mãe estava chorando de dor. Ah, filha, a mãe está com muita dor. Ô mãe, é o seguinte, eu vou abençoar essa água, a senhora bebe essa água que a partir de agora a senhora nunca mais vai ter dor de cabeça. 4 aninhos. Tá bom, mãe? A mãe ficou assim, espantada. Tá bom, filha. Então, bebe, está abençoado em nome de Jesus. A partir de agora a senhora não tem mais essa dor de cabeça. A mãe bebeu a água, o que aconteceu? A dor de cabeça desapareceu. Uma criança, 4 aninhos. Você acredita nisso? Eu acredito. Porque as coisas de Deus é tão fácil, como diz o missionário aqui, que até uma pessoa de pouco entendimento, às vezes, ou até um raciocínio difícil, ela consegue entender e o poder de Deus opera. Diga glória a Deus. Não tem nada difícil, a gente aqui complica demais. Continua. Um desafio para quem crê. Quem está acompanhando aí, diga amém. Se você determinar em nome de Jesus, você pode estar certo de que sua ordem não falhará. As palavras de Jesus não poderão passar, ainda que o céu e a terra. Olha lá, Mateus 24, 35. Vamos ver na tela? Ele vai colocar ali, está dizendo aí, veja Mateus 24, 35. Ele vai colocar ali, a gente vê direto ali, o céu e a terra o quê? Passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Volta aqui então que você vai entender. Comece a se alegrar, quando agimos sobre a palavra de Jesus, podemos ter certeza do quê? Agora presta atenção nesse detalhe. Por mais difícil e desanimadora que a situação possa parecer, usemos a nossa fé, soltemos a declaração do que cremos, determinando o que quisermos, e após termos determinado, podemos fazer o quê? Descansar. Mesmo que os sintomas permaneçam e tudo pareça atestar que não conseguiremos. Então crer é isso, não é ficar esperando ver. Vou te dar um exemplo do que Jesus fez. Jesus fez isso. Jesus não pedia, ele exigia. E por quê? Porque ele tinha autoridade. E essa mesma autoridade ele deixou para quem hoje? Para nós, no nome dele. Certa vez ele foi procurar figos, foi procurar fruto numa figueira. Quando ele chegou lá, ele achou? Não achou. A Bíblia diz que Jesus olhou para aquela figueira e ele determinou naquele momento: nunca mais alguém coma o quê? Fruto de ti. Jesus marcou ali aquele tempo. Jesus falou: daqui para frente você não vai dar fruto, ninguém mais vai comer fruto de você. Na hora que Jesus falou isso, imediatamente a figueira murchou e secou. Amém? Amém nada. Aonde é que está escrito isso? Pastor, foi incrível. Jesus falou assim: ninguém mais vai comer fruto de você. Aí a figueira foi fazendo assim, foi? Não foi. A hora que Jesus falou isso, Jesus determinou: nunca mais alguém coma fruto de ti. O que aconteceu com a figueira? Nada. Continuou do mesmo jeitinho que estava. Não caiu uma folhinha sequer. E na hora que Jesus viu que não aconteceu nada, o que ele fez? Ele estremeceu, ele ficou preocupado. Vixe, eu falei, não aconteceu nada. Não, quem fica assim é a gente. Às vezes é você. Que você vai lá e determina e faz a oração e não acontece nada, você estremece. Ai meu Deus, ai Jesus, falei, orei, mas não aconteceu nada. Não, Jesus simplesmente virou as costas, como quem já tinha certeza de que o que ele falou iria o quê? Não, já tinha acontecido. Jesus não foi conferir, não. Jesus não ficou preocupado toda hora indo lá ver, deixa eu ver se já aconteceu, igual a gente faz, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver se já teve uma mudança, para ver se a coisa já melhorou. Não, Jesus virou as costas e fez o quê? Descansou. Diga glória a Deus. No outro dia, Jesus nem perguntou mais. Jesus nem foi mandar um discípulo, vai lá ver se já aconteceu. Não. Jesus continuou. Diga glória a Deus. Você está ouvindo o que eu estou falando? Sim ou não?
Aí você fica sem dormir a noite inteira. Eu te pergunto, vai adiantar o quê? Você já não orou? Então fala para o irmão do seu lado, vai dormir. Vai dormir, vai trabalhar, vai lavar louça, vai lavar roupa, vai fazer caminhada. E alguém pergunta, você não está preocupado lá com o problema? Não, rapaz. Você vai falar, eu já orei, acabou. Eu já orei. Isso era o Jesus que a gente servia, meu irmão. Aliás, que estava aqui e que nós ainda hoje servimos. Ele veio para nos dar um exemplo. Ele virou as costas, simplesmente foi embora, deixou lá. No outro dia, ele não perguntou nada. O Pedro, se eu não me engano, acho que foi Pedro, que foi lá e observou, talvez foi até para, como prova, né? Foi curioso, foi lá ver. Vamos ver se realmente aconteceu. Quando ele chegar lá, o que tinha acontecido? A figueira estava seca, diga glória a Deus. Aí ele chega e vai falar para Jesus. Jesus ficou surpreso da figueira estar seca? Porque para ele aquilo já estava o quê? Já estava certo. Quem ficou surpreso foram os discípulos. Olha, mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou está seca. Mas claro. Uma vez fizeram uma entrevista com o missionário, eu nunca mais esqueci da resposta dele. Perguntaram assim para ele: missionário, o senhor não se espanta de ver na hora que o senhor ora, quando o senhor faz a oração, esse tanto de gente sendo curada? Olha cada milagre, cada coisa tremenda que acontece. O senhor não fica admirado? Ele falou assim, eu nunca mais esqueci, ele falou assim, eu ficaria espantado, eu ficaria admirado se não acontecesse. Eu falei, ô glória. O que ele disse, se eu estou orando no nome de Jesus e o que está aqui é verdade, é espanto se acontecer? Não é espanto nenhum. A gente vai ficar espantado se não acontecer. Diga glória a Deus. É esse tipo de fé que nós temos que ter. Jesus não foi lá conferir, não. E Jesus não ficou espantado depois, quando Pedro chegou e falou, olha, Senhor, a figueira secou. Mas ele disse, claro, é só você ter fé em quem? Em Deus. Jesus dá a lição, aproveita ali e dá até uma lição para eles, que a gente vai ver até nos próximos capítulos aí desse estudo. Quem está entendendo, diga amém. Então, depois que você determinou, você tem que ter certeza que a sua ordem vai ser o quê? Cumprida. Você vai fazer o que depois? Descansar no Senhor. Glória a Deus. Continua. Chegamos aqui nesse subtítulo que diz assim, ó, você é quem realiza a obra de Deus. Quem está acompanhando aí, diga amém. Achou? Você está junto aí? Então vamos lá. Agora que você sabe que é você quem determina, quem fixa os limites, quem diz o que terá ou não, pare de orar chorando, de se lamentar, suplicando que Deus na sua bondade lembre-se de você. Comece já a fazer o quê? A se alegrar na presença do Altíssimo. Ore sim, não para mendigar a bênção, mas para agradecer por ela. Para dizer ao Senhor quão feliz você se encontra ao saber que tudo o que você determinar, Ele mesmo fará por você. Agora, é como se Deus estivesse lhe mostrando as suas reais possibilidades nele. É exatamente isso que Deus está fazendo. Você é de Deus, é criado em Cristo Jesus para o sucesso, para uma vida plena, para determinar o que quiser e vencer. Confesse, o que você tem que confessar? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Diga glória a Deus. Vamos terminar. Exemplos de pessoas que determinaram. Na Bíblia, encontramos inúmeros exemplos de pessoas que determinaram. Se bem que talvez pouco conhecesse esse termo. E foram o quê? Olha isso aqui, irmãos. É verdade, se a gente pegar esse princípio e começar a examinar a Bíblia, a gente vai ver muita gente que usou a determinação sem nem saber que estava usando. E Deus operou. Imagina você que está agora consciente disso, você que sabe se Deus não vai operar. Diga glória a Deus. Olha um exemplo aqui, ó, que usou a determinação sem nem saber o que estava usando. Podemos destacar o caso do apóstolo Paulo na cidade de Listra. Estava sentado em Listra um certo varão que era leso dos pés, coxo desde o ventre da sua mãe, o qual nunca tinha andado. E este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz, levanta-te direito sobre os seus pés. E ele saltou e andou. Diga glória a Deus. Isso aqui
Paulo estava lá pregando, e quando eu falo para você, lembra que eu já ensinei aqui que dá para ver a fé? Tem muita gente que acha que a fé é uma coisa abstrata, que não tem como ser enxergada. Tem sim. Você vê a fé de uma pessoa pelas atitudes dela. Então Paulo devia estar pregando, aquele rapaz devia estar comendo aquela palavra, devia estar recebendo aquela mensagem, e Paulo olhou para ele e viu que ele tinha fé. Paulo não foi orar, Deus, por favor, tem uns que oram assim, Deus, pelo amor de Deus, ajuda ele, Deus, faz alguma coisa. Não, não é assim. Ele entendeu que ali ele já tinha fé, que Jesus já o tinha curado, que ele só tinha que fazer o quê? Saltar e levantar. Quem está entendendo, diga amém. Na hora ele olhou para o rapaz e disse, levanta, olha lá, vamos ler. Diz assim, ó, e disse em alta voz, levanta-te direito sobre os seus pés. E na hora, o que ele fez? Saltou e andou. Diga glória a Deus. Não é pedir o que Deus já deu, é só tomar posse e agir em cima do que Deus já nos deu. É um erro até você ficar pedindo, Deus me cura, sendo que Ele já te curou. Deus me prospera, sendo que Ele disse que Ele já veio para te dar vida, e vida com o quê? Abundância. É você começar a agir, irmão, tomar posse, se levantar, falar, eu estou curado, diga glória a Deus, eu estou liberto, a minha família está salva. Ah, mas não aconteceu nada. Não fique esperando para ver, não. Já tenha como no seu coração como aquela obra concluída, já está resolvido, a obra já está feita, diga glória a Deus. E você vai ver em nome de Jesus. Continua aí. Como podemos observar, Paulo não orou para que esse cidadão fosse o quê? Não, ele determinou a sua cura. Quer dizer, ele já disse, você já está curado, levanta aí e anda. Acabou. Continua. Podemos citar ainda o caso de Josué, ordenando que o sol e a lua se detivessem, fazendo com que aquele dia se espichasse por quase mais um dia. Olha o que Josué fez ainda lá no Velho Testamento. Ele vai colocar ali para mim, lá em Josué 10:12. Isso aqui é muito forte, isso aqui é muito tremendo. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos de todos, aos olhos dos israelitas, né? Sol, detenha-te em Gibeão, e tu, lua, aonde? No Vale de Ajá. Você está entendendo o que esse homem fez? Ele usou a autoridade do próprio Deus ali. Ele não pediu, Senhor, faz o sol parar, o Senhor, faz a lua parar. Não, ele disse, sol, pare, detenha-te. Ô lua, pare, se detenha. E o que aconteceu? Versículo 13 diz assim, ó, e o sol se deteve, a lua o quê? Parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto. O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. Você vê Jesus fazendo isso quando está lá o barco junto com os discípulos, né, no meio de uma tempestade. Ele estava deitado sobre uma almofada, não estava? Bem tranquilo. E os discípulos desesperados, Senhor, nós vamos morrer, o Senhor não se importa, mestre, não te dá que pereçamos. Jesus levanta e não pede não, é isso que eu quero que você entenda, ele não pede, ele ordena, o mar, acalme-se, o vento, se aquete. O que aconteceu? Na hora, acabou. Os discípulos ficaram espantados, meu Deus, quem é esse homem que até o mar e o vento o quê? Obedece. Irmão, tal qual autoridade Jesus tinha, nós temos hoje no nome dele. Diga a glória a Deus. Você pode falar para um câncer, o câncer, a partir de hoje, a partir de agora, você vai retroceder. Eu ordeno que você pare, você não vai se multiplicar mais. Em nome de Jesus, essa metástase vai regredir. Pastor, eu posso fazer isso? Você pode, e não só pode, você vai fazer, e aquele câncer vai voltar atrás. Pastor, eu não acredito nisso. Pena de que eu tenho, que você vai deixar de receber o que o poder de Deus, o que o poder do nome de Jesus tem para todo aquele que crê. Amém? Porque quando você crê e você diz, é no nome de Jesus, que a partir de agora nenhuma célula desse câncer vai se multiplicar mais. A partir daquele momento aquele câncer para. Estou falando para você. Nunca me esqueci de um irmão chamado João. Até hoje eu vou lá em Araçatuba, encontro ele lá na nossa sede lá em Araçatuba, e eu vejo ele lá, todo culto ele está lá.
E me impressionava a fidelidade dele. Todo culto ele estava lá. Um dia eu falei: irmão João, todo culto que tem o senhor está aqui, o senhor nunca falta. Ô pastor, vou contar o meu testemunho para o senhor. E eu lembro do filho dele. O filho dele chama, né? Hoje já está um homem já. Rian. Um dia eu fui com o Rian para o médico. O médico fez exame nele. E o Rian estava tomado de câncer. Já tinha dado metástase. O médico disse: olha, vamos internar ele, começar a quimioterapia, radioterapia, mas eu não garanto mais. Eu não garanto que ele vá sobreviver. Uma criança com uma metástase, completamente tomada pelo câncer. Diz: pastor, todo dia eu tinha que estar naquele hospital. Se eu tivesse, pastor, que passar 24 horas lá, para o meu filho ficar curado, eu passaria. Ele falou para mim. Mas eu tinha que estar todo dia lá, e eu estando lá ou não estando lá, não ia resolver nada. Até que eu entrei nessa igreja, e na época era o pastor Ayrton, foi até o pastor que me batizou. Ele disse: o pastor falou comigo. Disse: meu irmão, pregou para ele a palavra. A Bíblia está dizendo aqui que pelas pisaduras de Jesus, teu filho já foi curado, o senhor crê. Disse: eu entendi, tomei posse daquela palavra. Foi um milagre tão grande naquela época, que saiu até na época era uma revistinha que chamava Carta Viva. Não sei se alguém vai lembrar da Carta Viva, saiu até nessa revistinha. E disse: pastor, começamos a fazer o tratamento, e o pastor orou comigo, e eu entendi, eu criei, eu já dizia todo dia: meu filho não tem mais nada, meu filho não tem tumor nenhum aí. Eu orei e determinei em nome de Jesus que esses tumores desapareçam. Se um dia o médico vai lá, começa a fazer os exames tudo de novo, quando ele vai lá e faz os exames novamente, ele não acha mais tumor nenhum. O Rian começou a melhorar, ele repetiu o exame, não achou mais tumor nenhum. Ele disse: olha, não sei o que aconteceu, se você crê em Deus, então isso é um milagre, porque todos os tumores desapareceram. Diga glória a Deus. Está lá o Rian hoje, um baita de um homão, já praticamente já formado, já vai casar. Esse é o Deus que nós servimos. Diga glória a Deus. Irmã, meu irmão, não sei qual é a sua situação hoje, mas eu quero que agora você fique de pé, que nós vamos pôr essa palavra em prática. Amém? Essa foi a primeira lição só. Cada sexta-feira aqui nós vamos